Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais um programa do MedVet na Veia, o melhor e único podcast aqui de Sorocaba. Ou melhor. Vamos começar agradecendo nossos patrocinadores. TecBio, melhor distribuidora de vacinas, a famosa Recombitec. E também vamos agradecer a Decora, porque hora você constrói, hora você reforma, mas toda hora Decora. Muito bem. Vamos lá, agradecer a Pizzaria Prime do Dr. Danilo. Palma pra Pizzaria Prime! Aê! Que já deu uma patrocinada hoje no nosso almoço. Já deu aqui um almocinho da hora pra nós. A Special Breeds da Lua. Também vamos agradecer a Agropet Paixão da Cláudia. Muito e bem. a Zozoca Festeira que nos dá os brindes. E o Ternários. E o Ternários Podcast aqui da Eloá, o Pedro e a Gi que deixam esse momento tão maravilhoso. Muito bem. Vamos pegar e agradecer aqui. Não precisa mais. Vamos aqui agradecer aqui o Dr. Danilo. Dr. Danilo, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Vocês gostaram, né? Se chamaram 2 vezes. Pois é, muito bem. Legal, obrigado, gente, pelo convite. Teve muitas audiências. Doutor, conta pra gente aí sobre o que está acontecendo com os cavalos que estão vindo a óbito. Qual que é o motivo, a doença? Show. Bom, vamos lá, já começamos com Falar um de tema, Pocotó, né? um tema bonito, né? Pra falar de cavalo, já começar com isso, né? Foi um tema do Fantástico, Isso. sei lá quantos domingos atrás, Sim. enfim, né? Um tempo atrás. Bom, eu tive não posso dizer oportunidade, talvez o desprazer, né? De atender um paciente com as condições, né? Então eu consegui ver de perto e fui até o fim, porque a gente também acabou depois fazendo a necrópsia, né, do paciente. Necrópsia. E finalizando, tentando entender o processo como um todo, né? Bom, assim, acho que desde as últimas notícias, inclusive foram colocadas no Fantástico até agora, não mudaram muitas coisas, né? É uma doença bem complexa e que tudo indica, né, para não falar que é fato, embora isso seja, já até medidas tenham sido tomadas, que é uma questão nutricional. Era alguma coisa na comida. Na ração. E é por isso que também atinge uma quantidade tão grande de animais, né? E é até legal, às vezes, a gente tem que trocar ideia por conta de questão clínica, né? Porque ainda há muita dúvida. Então, por exemplo, quando a gente pegou esses primeiros casos e começou a ver os sinais, parecia, assim, podia remeter a leucoencefalomalácia. Então, a questão nutricional até estava já envolvida como uma suspeita. Mas, bom, falando de tantas limitações técnicas que a gente tem, como definir precisamente problemas neurológicos, né? Às vezes só pós-mortem mesmo. Então, até amostras para raiva, por exemplo, foram enviadas por outros colegas, enfim, porque tudo isso podia ser. Ninguém sabia o que estava acontecendo inicialmente. E a questão neurológica, os sinais neurológicos, era o que mais chamava atenção para os processos, né? Porém, o que a gente foi vendo é que parecia uma neuropatia, mas por conta de uma hepatotoxicidade. Aí tudo já pegou e já começou a criar por conta da alimentação. Exato. E aí esse cerco começou a se fechar. Então, Mas aí o problema era o fabricante da ração, a armazenagem. Perfeito. Então, aí como eu falei, no começo, quando a gente achava que era leucoencéfalo, a gente fala, né, milho, fungo, enfim, e tal. Enfim, e aí a gente tentando destrinchar isso. Mas não batiam alterações de necrópsia com isso, né? Até tinham coisas que podiam se ligar, mas não era perfeitamente aquilo, deixava algumas dúvidas. E eu cheguei a ligar para um representante da fábrica, né? E foi um momento que... Porque assim, veja, eu não tô aqui para proteger ninguém. Né? E se tem alguém que eu quero proteger, são os cavalos, que são para quem eu devo a vida, porque são quem sustentam a minha casa. Mas eu entendo que se eu sou um dono de uma fábrica, por exemplo, a última coisa que eu vou querer fazer é algo que possa matar o consumidor daquilo que eu produzo. Exatamente. Sim, vai produzir veneno para... Isso, exato. Né? Como que eu faço para matar os animais, né, que sustentam a minha casa porque eu fabrico? Então, isso, né, é um absurdo.
Então eu falei, cara, precisa entender o que está acontecendo. Porque existia uma coisa em comum. E a alimentação, o legal da gente definir processos quando atinge uma população é isso. O que eles têm em comum? Eles comem a mesma coisa. Porque existem lugares, né, aras, enfim, hípicas, que não necessariamente os cavalos são do mesmo dono, né? E não necessariamente os cavalos comem a mesma ração. E aí isso começou a ser uma coisa comum. Então, aí esse cavalo aqui come essa ração e veio a óbito. Esse cavalo aqui do lado dele veio a óbito. Esse outro cavalo aqui come uma outra ração Não veio. e não apresentou sinal nenhum. Esse daqui sim. Tá? E aí começou a falar, só pode ser. Então Certo. começou a ficar evidente que era nutricional. Porque se é algo infeccioso, tudo bem, pode ser que nem todos vão a óbito, mas normalmente Estranho, não? apresenta sinais, como a gente viveu o Covid, né? Sim. Tinha Realmente um foi ou por outro que... descarte que vocês chegaram nessa conclusão. E foi feita Isso, análise foi fechando de... esse cerco, É, né? sim. Aí foi feita análise desse alimento? Então, foi. Só que as análises, né, são demoradas, né? Pra vocês terem ideia, um dos casos que veio, né, que eu atendi isso dentro do hospital, ligaram falando, olha, a gente pode te encaminhar? Então, pode, tudo bem, então vamos receber, beleza, é assim, assado, tá ótimo. Aí passou, sei lá, 1 hora, ligaram e falaram assim, ó, veio a óbito. Eu falei, bom, sentimentos também e tal. Então, a gente vai te mandar um outro que começou a apresentar os sinais agora. Eu falei, calma, mas você estava querendo me mandar o que estava pior, os dois... Não, esse começou a apresentar os sinais neurológicos agora. Então, isso estava sendo muito súbito. E aí até, inclusive na matéria, eles falam um pouco sobre isso, né? Que os sinais são muito rápidos, né? E eu entendo que os sinais são rápidos porque, vamos lá, e aí pensando nós três como clínicos, só é rápido porque a falência hepática já aconteceu. E os sinais talvez não fossem Não foram identificados ou descritos ou aparentes, né? Sim. Mas quando há essa falência hepática, aí os processos neurológicos começavam a se evidenciar. Sim. E aí, assim, quanto tempo o paciente vai viver com uma falência hepática, né? Pouquíssimo. Então, quando apresentava esses sinais neurológicos, é porque realmente O negócio já estava... irreversível, né? E muito complexo, né? Então, era bem feio de ver, porque você vê o animal com uma cegueira central. Eu até quase me machuquei no processo, porque o cavalo começou a bater a cabeça na parede. Nossa. E batia mesmo, assim. Então, não só a cegueira, mas eu acho que tinha também uma questão, inclusive, de uma diminuição na consciência, né? Sim. Porque batia e continuava batendo, não Sem era... sentir né? dor, tipo... Isso. E aí eu entrei na cocheira, tentando ajudar, tentando acalmar, segurar, e ele me prensou contra a parede, né? Não é muito fácil tomar uma cabeçada, né, nesse sentido. Então, assim, era muito feio de ver. E aí o animal ficava com uma evolução neurológica até ter uma ataxia bem importante, chega a ter convulsão, enfim. Que judiação. E o óbito, né? Mas no caso E não era depois- só, tipo, comer uma vez a ração pra isso acontecer. Então tinha que ter uma constância comendo. Vi, é isso que eu entendo também, né? Com uma toxicidade um pouquinho a cada... Isso. Aí eu confesso que, assim, né, fala, olha, comeu 1 grão, morreu, ou comeu por longos dias e veio a óbito. Eu, sinceramente, acredito que isso é uma somatória das coisas e com o tempo, com essa intoxicação persistente, permanente, prolongada, é que levava a essa falência hepática. Porque a gente também, né, entende que o fígado é capaz de também regenerar. E, né, então, assim, existiu essa toxicidade, essa agressão, com o tempo isso conseguir, né... Quantas Se fosse vezes, uma vez pontual. Isso, quantas vezes, né, a gente não entra em contato com agentes toxêmicos e a gente não vem a óbito por conta disso, né? Sim. Agora, eu acho que sim, era o acúmulo, né, de tempo fazendo sem que soubesse que aquilo estava acontecendo. Que Agora, bizarro. também acho que esse tempo não era longo. Porque senão as mortes não seriam também tão súbitas num tempo só. Sabe? Então, assim, foram muitas mortes muito juntas. E não chegou a trocar de fornecedor recente, né?
Então, quando essa eu galera liguei- que comia essa ração? Não, já tinham há um tempo, pelo menos do que é meu conhecimento, né? Que já vinham comendo essa ração há um bom tempo e tal. Agora, me deu, assim, uma tristeza muito grande quando eu falei com o representante, né? Porque ele falou, você foi o único veterinário que ligou não querendo me extorquir ou me incriminar. Só queria entender. Eu perguntei, eu falei, olha, vocês têm noção do que está acontecendo? Vocês foram notificados do que, né, do que está acontecendo, do que as pessoas estão falando, das nossas suspeitas, né, quanto à ração? Vocês têm alguma suspeita do que pode ser? Porque eu entendo que essa atitude de parar, divulgar olha, não pode mais fornecer por um tempo, vamos tentar entender o que está acontecendo, talvez teria tirado, né, e não acontecido vários óbitos, né? Você sabe mais ou menos quantos óbitos? Então, o que eu li na matéria, na última eles falaram 245, Meu mas eu Deus. sinceramente acredito que é bem mais que isso. Alguns E não foram nesse- diagnosticados, provavelmente. E eu acredito que muito mais que isso mesmo, porque assim, isso provavelmente é um compilado de pessoas que notificaram dentro de um processo. Agora, quantos fizeram, né? É. E nesse processo todo do óbito desses pacientes, tinham pacientes de grande valor comercial. Sim. Provavelmente foi os que notificaram que tinha o grande valor comercial, né? Eu acho que quando a gente fala em cavalo, a gente sempre pensa em produção e também numa questão financeira, né? Acho que isso, óbvio, isso é sempre importante a gente pensar. Tinham cavalos que deveriam valer muito pouco, tinham cavalos que valiam muito, né? Até, inclusive, teve um aras que, pelo que eu entendi, inclusive nas dissertações, inclusive na publicação que teve, que todos os cavalos eram óbito. Nossa. E aí a média de valores dos cavalos era de 40 mil, ou seja, isso chegava quase a 2 milhões de reais na perda financeira do aras. Minha Né? nossa senhora. E tem várias outras perdas, né? Se a gente for pensar num cavalo que possa não ter valor agregado, mas que era o sonho e o melhor amigo de uma criança, né? Sim. Como se paga por isso, né? Então tem mil outras coisas, né? De sentimento e tal, que, enfim, a gente sabe que no fim, esses processos depois vão tentar financeiramente minimizar os estragos emocionais que foram realizados. E né? aí essa galera que sofreu essa perda financeira entraram com um processo contra esse fabricante? Como é que tá essa parada? Paty, a fundo sobre essa questão legal, eu não sei. O que eu entendo é que muito provavelmente esses processos vão ser todos juntados, né? Vão ser compilados vai ser para tipo um virar processo um único coletivo. processo e depois ter um veredito se é ou não. O MAPA, ele pediu a paralisação porque encontrou sim substâncias que eram suficientes para gerar toxicidade. E na necrópsia também era uma coisa muito, muito evidente, era a hemorragia. A gente ia abrindo o intestino, por exemplo, o segmento intestinal inteiro com sangue, né? Com hemorragia. Tinha lesão hepática, pielonefrite, mas muito sangramento. E aí, assim, a questão da morte, né? Valência hepática, você tem distúrbios de coagulação importantíssimos, Sim. que são causados por conta dessa substância toxêmica. Que é aquele nome que você me passou. Não, que é um nome Empresta difícil. meu celular, Júlia. Que ele falou que ia me fazer falar. Que é um nome difícil. Que é um nome esquisito. Nenhum deles conseguiu identificar um sintoma, um sinal clínico antes. Não, aí o que eu falei, inclusive, para os locais que estavam com isso, eu falei, olha, Obrigada. qual é a primeira missão? É tirar a ração, porque se ela é a suspeita, vamos tirar. para. Então eu acho que essa medida foi, né, diminuindo. Deixa eu perguntar, quando você entrou em contato com o representante, ele chegou a falar, por exemplo, assim, para fazer a ração te mudou essa matéria-prima? O que ele alegou é que, inclusive, eles tinham várias questões de segurança, né? E que eles estavam cientes, sim, estavam apurando, que as coisas estavam em análise, ainda estavam no começo do projeto, do processo, né? Mas que eles não podiam confirmar nada e tal. E aí começam as coisas que às vezes dá até vergonha da nossa profissão. Né? Sim. Não, eu sei o que é,
só pode ser isso, eu tenho a cura. E enfim, eu falo assim, gente, Você é Deus agora? não, e é igual Deus. lavar dinheiro com os respiradores no Covid, sabe? Tem gente que usa Sim. qualquer situação para Pra tentar aproveitar e crescer e ganhar um dinheirinho. enfim. Vamos lá. O nome da doença é esse primeiro, o alcaloide? Ou isso É aqui é o isso. O nome... alcaloide é o mais fácil. Ó, o nome da doença, gente. É Alcaloide... Aí, Vinícius, lê isso aqui. do agente toxêmico, né? É, alcaloide tenta. Pirroli... Pirrolizidínico. Dínico, isso mesmo. Esse é o nome do agente. Esse é o nome do agente. O E nível aí, de baixo é a planta. ela é comum em algumas plantas. Lê aí, Paty, isso é fácil. É, plantas Crotária. crotárias Isso. monocrotálias. Isso. O que é essa planta? Ela é uma planta que ela é natural, digamos assim, e tal, e que se usa normalmente em intervalos de produções agrícolas, porque ela naturalmente coloca mais nitrogênio. Então ela é como se fosse um adubo natural. Só que ela precisa ser muito bem retirada e trabalhada para um próximo processo de plantio, porque senão pode ter essas enzimas toxêmicas na ração. Que Então, na merda. verdade, o problema, pelo que foi relatado até agora, tá bom? Eu tô falando sobre o hoje, né? É que eles estavam comprando uma matéria-prima sem uma análise talvez a fundo para ver se esse essa tipo de planta. toxina. Que merda. Uhum. Eu tô chocada. Sim. Na época, falaram várias barbaridades. Tipo, a gente de dentro da fábrica falou que um funcionário fez isso pra... tava com raiva do dono E e se tava vingou. cumprindo aviso prévio. Aí começa aquela bola de conspiração. neve. Começa a O conspiração. CLT, coitado. E você fala assim, tá bom, sabe? Tipo, às vezes parece que é mais importante achar quem tem a culpa do que resolver o problema real, né? Sim. Eu até discuti uma vez no grupo, eu falei, cara, tá bom, o que a gente pode fazer pelos cavalos? Será que esse momento de discussão vai acontecer, né? É só pra querer achar culpa, querer falar, meu, tudo bem. Tá, mas e Não daí tem que agora? minimizar. Quem tem culpa, ok, que pague pelo processo, pelo erro, mas, cara, vamos tentar achar o que a gente pode fazer pelos animais, né? Porque é feio. E quando ele apresentava o primeiro sintoma, tinha mais algum além desse de bater cabeça e ficar muito louco? Então, eu sempre peguei os animais nesse Estágio. quadro. Então, só que assim, o fato era que quando ele apresentava os sinais neurológicos, isso passava a ser muito rápido até o óbito. Teve algum que não veio a óbito, que conseguiu sobreviver ou não? Meu Não. Deus. Que eu saiba, ou comigo. Entanto que quando eu comecei a tratar num desses pacientes, eu cheguei a ficar feliz, porque eu comecei a fazer fármacos antitoxêmicos, né? Enfim, comecei a tentar reduzir O efeito? os efeitos, ultrapassar a barreira hematoencefálica, enfim, fazer algo que fosse realmente efetivo. E aí os sinais começaram a ficar mais brandos. Eu falei, não, glória a Deus. Melhora da morte. Vai dar certo. Aí passou um tempo, começou a piorar. Eu falei, Agora infelizmente não sou o Dr. House hoje. E as coisas vão, infelizmente, progredir para o que eu não gostaria. E qual a região que esse negócio aconteceu, que acometeu? Nossa. O Sorocaba teve casos? Olha, o principal foi em Indaiatuba. Né? Indaiatuba e região, acho que foi o principal. E é uma fábrica de Goiás. E essa ração, inclusive, tinha um conceito de você não precisar obrigatoriamente dar feno, porque ela era uma ração que também tinha fibras, enfim, e tal. Eu nunca usei essa ração, confesso, mas muita gente usava porque quando você olhava o custo, usando só ela para manter os animais, passava realmente a ser significativo. Mas, meu... E aí? O barato sai caro, pra né? mim, assim, até nem vou falar da questão nutricional. A gente pega um cavalo que deveria viver em comunidade entre eles, né? Sim. De ter o toque, de ter a visão, de enfim. A gente passa, deixa ele isolado dentro de uma cocheira. O cavalo deveria comer por horas a fio. E ele fica dentro de uma cocheira em cima de uma maravilha.
ele deveria comer capim, caminhar e comer e tal, e eu pego, desidrato esse capim e jogo para ele dentro da cocheira e isso é fracionado. Eu ainda vou tirar esse verde dele? Então, deixar ele Até só com a pensando, ração. bem-estar pelo menos, sabe? De poder comer e ter. Porque é o fisiológico dele, né? Sim. Eu já tiro um monte de coisa fisiológica, ainda vou tirar mais isso, então eu nunca nem quis isso pra mim não é uma possibilidade. Uhum. Mas, assim, a região daqui foi extremamente afetada e alguns outros estados, aí eu não lembro exatamente qual que também usava, mas o consumo era menor. Mas a região que mais atendia era aqui. E, inclusive, quando aconteceu esse burburinho e apareceu nos jornais e tal, pessoas de hípicas importantes de São Paulo começaram, inclusive, a falar comigo, meu, o que é? Porque aí começa a pensar em trânsito animal, né? O Sim. cavalo sai daqui, tinha contato com esses e vai para São Paulo. Isso é contagioso, não é? Eu pensei, A gente já fecha pensei em barreira. mormo e tudo Sim. mais. Aí começa, tipo, aquela, meu, o que é, o que pode ser, isso é zoonose. Não, o pessoal já Não- fica maluco, porque o pessoal de cavalo é E maluco. tem que ficar, porque... É maluco? Esse É, pessoalzinho do eu cavalo é mesmo- maluco? Eu mesmo Vocês me são coloco maluco? tranquilamente nessa Não, mas, meu, loucura. Vocês são tudo doido. Mas é diferente, né? Porque, querendo ou não, meu, quanto não tá envolvido nisso, além de sentimento? Quanto que o pessoal, Financeiramente, ele investe Porque nisso? o pessoal que gosta muito e investe muito, né? O cavalo que não é Exato. só dinheiro, né? Que é muito comércio também, mas Independente do conceito que a gente tenha, tipo, não, acho certo, é um bem. é um bem. É um bem. O cara tem aquilo como uma propriedade, como um Exato. bem, e que ele vende, e que, meu, como uma fazenda emite nota fiscal. Então, é isso, é um bem. Né? Então, Tem seguro, tem tudo. é, então- exato. você Claro imagina- que tem a parte sentimental e não dá pra minimizar isso não, pelo contrário, porque isso é Sim. irreparável. Sim. Isso é irreparável. Com certeza. Mas existe uma questão financeira Braba aí em cima. Porque pensa, incalculável. o Arias, o Ípica, né? Que perdeu todos. O Arias que perdeu todos. E aí você imagina, por exemplo, as pessoas que são responsáveis por hípicas importantes em centros, por exemplo, em São Paulo. Aí o cara aceita um cavalo entrar e aí os outros lá passam a ter aquilo se fosse algo contagioso. Você imagina a responsabilidade Exato, em cima da a responsabilidade, cabeça então tá desse, certo, acho que tem que... Sem contar essa época que perdeu todo mundo lá, imagina como fica a cabeça do dono. Tipo, será que o pessoal vai ter confiança em mim ainda de trazer aqui os Ou cavalos? recomeçar, né? É o Exatamente. recomeçar. Esse cara vai ter que ser muito resiliente. É triste. E aí, assim, mesmo na matéria, eles colocam um pouco desse silêncio da fábrica. Que eu acho que isso nunca é bom, sabe? Sim. Eu falava para os residentes, quando eu era chefe do programa de residência no Jockey, eu falava que a vida é assumir culpas. Né? Exato. Então, assim, quanto mais rápido a gente assumir nossas culpas... Melhor. É. Porque se você fica adiando, primeiro que vem aquele ditado, né? Quando você se cala, Quem cala consente. quem cala consente. Né? Então, se você tem a culpa. E aí a pessoa não se pronuncia, não fala nada, nem, a gente tá apurando, não sei o quê, só falando pra você porque você ligou. E assim, aí depois também, né, que nem no próprio matéria do Fantástico, fala que eles mandaram as amostras e tal. Mas assim, eu não sei também, né, mas eu acho que, sei lá, uma nota, algo que fala assim, olha, vamos parar, ou tenta recolher esse lote. Tipo um Eles recall. podem até ter feito isso calados, mas eles deveriam ter feito Falando. Exato. Falando, porque eu acho que isso até pensando no futuro, né? Como será para tentar reestabelecer esse processo Nossa. depois? Meu Deus do céu. Né? Quem vai confiar? Né? É a mesma coisa da empresa que matou um monte de cães com aqueles petiscos que deu insuficiência renal nos Aquele cães. que tinha o quê? Propileno glicol? Eu acho que Propileno foi. glicol. Então é a mesma coisa. Como que essa empresa depois vai conseguir a confiança de novo para pegar e exato. vender os petiscos? Não vai. É a mesma coisa que o do cavalo. Uhum, Vai ter que claro, pegar, nossa. fechar a empresa, abrir uma outra com outro nome para daí tentar. Agora, mas ainda falando de equinos, né? Que eu fiz estágio com equinos, né? Por causa de você sabe dessa história, já tá cansado de saber. Fui lá eu fazer meu estágiozinho de equinos. Seu professor te convenceu. Meu professor me convenceu, fui lá eu fazer. Amei, foi super enriquecedor. Aprendi muito. Trabalharia com eles? Não. Só se fosse pra fazer coleta. Ai, adoro. Uma veia que parece um dedo, né? Pra fazer coleta e fazer parte laboratorial deles, eu gosto. Agora, pra clinicar, não sei, eu talvez acho não. maravilhoso. Agora, o Vinícius, ele já adora os pocotó, né? Ama de paixão. Coloca as fotos aí pra gente ver. Vamos colocar. Tem as fotos aí, P?
Tem umas fotos minhas e do Vi atendendo. Essa é a minha clássica cara de cavalo, que eu tirei essa foto e mandei pro Danilo assim que eu tirei, que foi no estágio. Isso foi uma coisa que marcou muito pra mim. Sabia? Porque, assim, eu lembro de você falando... Que eu odiava. Que não gostava e tal. E aí depois você falou, vou fazer estágio com cavalo, porque você disse que eu tinha que experimentar, que eu tinha que tentar, que eu tinha que quebrar meus paradigmas e tal. Exatamente. E eu vou fazer. Né? Foi. E você foi. E eu lembro, eu não sei se esse foi teu último dia ou não de estágio. Foi meu último dia. Mas eu lembro chegando essa foto no meu celular. Foi. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Porque assim, alguém que não queria encostar, né? Que não queria, falou, se pudesse apagar cavalos do planeta, apagaria. Exatamente. Mas até hoje ela não gosta muito. Não, eu não gosto. Às vezes, quando aparece algum cavalo pra atender, ela prefere que seja a vaquinha. Eu prefiro vaquinha. Ela prefere. Mas tá ótimo. Porque, assim, inclusive, Paty, acho que eu nunca te falei isso. É um paradigma que eu tento tirar nos outros porque eu tenho. Eu tenho um monte de medo de várias espécies. Quais, por exemplo? Nossa, os que precisam tomar sol pra esquentar já não chegam perto. Meu, vai mexer com cobra, com lagarto. São fofinhos. Eu não gosto de aranha. Eu tenho dificuldade. Aranha, se chegar perto, pra mim, é pisar em cima e pronto. Eu tenho dificuldade. E, animais mesmo, tipo, leão, é lindo. Vai lá fazer muito... Não. Mas vai estar anestesiado. Não. Diferente do Jonathan, né? Que já ficou louco com o tigre. Sim. Sabe que eu passei uma vez um perrengue com... ajuda aqui. Eu fui atender num hospital e eles ajudam muito um zoológico e tinha um leão sendo operado naquele dia. E desculpa, um veterinário cagão. Né? E eu falei, e agora e tal? Aí eu falei, deixa eu ver. Aí fui lá, cara, que coisa mais linda, né? Eles deveriam passar os condicionadores que os cavalos passam, o shampoo, cara, que a juba fede, que é um trem. Sim. Né? Beleza. Aquele cheiro de zoológico mesmo, precisa ajudar a puxar pra jaula. Que não pode ajudar? Falei, cara... Claro que não. Que medo e tal. Falei, cara... Como que eu falo que eu tenho problema na coluna? Sabe? Será que você tomou um desmaio? Que desculpa que eu dou. Eu falei, tá bom. Vou ajudar. Aí, e comecei a me empolgar. Não, vai, força, tá? Fui na juba e comecei a puxa e tal. A hora que eu dei por mim, tava o único tonto dentro da jaula com o leão. e eu, cara, tentando sair. Eles, calma, não termina, tipo, já vai você. Eu empurro. Não fico mais lá. Cara, foi uma cena bizarra, assim, cara. Porque, cara, eu entrei em transe, né? Falei, vou ajudar. Cara, quando eu dei por mim, falei, mano, vou morrer aqui ajudando, cara. E saí pulando, correndo, cara. Dei por mim, que era um leão. Então, eu nunca me permiti quebrar meus paradigmas nesse sentido. Eu morro de medo. E assim, e você fazer isso e confiar que era importante, poxa, me deu uma alegria. Não, e esse cavalo, eu fiquei muito apaixonada por ele, porque é de um Aras aqui de Sorocaba, né? Eu fiquei em Aparecidinha, incrível. É um Aras que só recolhe cavalos idosos. Idosos. Que legal. Local de aposentadoria. Isso. E eles, assim, eles são mantidos em baia só acho que pra dormir. Faz tempo que eu fiz. Mas eles ficam o dia todo livres, né? E esse cavalo, ele foi resgatado, ele era de carroceiro. Então, ele estava acostumado com o chicotinho, né? Uhum. E ele tinha uma perninha que ele machucou, então ele pisava meio 29,30, assim, sabe? Meio falso, tadinho. E ele tinha... exatamente. E aí, a gente cuidava da patinha dele. E ele, às vezes, eu trazia ele da baia pra cá, e ele só voltava quando a gente vinha com uma cordinha e fingia que ia... Tinha que tocar ele. Que ia tocar ele. E aí a gente só fingia, nem encostava a corda nele. Aí ele ia, de tão acostumado que ele tava, atendia assim. E era um comedor de cenoura, assim, maravilhoso. Aí ele tinha esse tupete que eu arrumava o topete dele. Bem deixava ele emo, exatamente. Eu deixava ele emo, maravilhoso. Ele conquistou meu coração. E ele era super bonzinho, porque não mordia, não dava banotada e não dava coice. E por isso que eu gostava dele, entendeu? Porque era praticamente um cachorrinho, saca? Muito legal. Mas era um cachorrão gigante. Aí tinha cavalos que eu dei banho de 38 anos. Esse foi incrível. Mas tinha bode. Cavalo é um ser apaixonante. Era muito legal. Eles não posso falar. É que eu acho que eu tenho mais medo do que qualquer outra coisa. Porque é um bicho imenso
E eu tenho medo de manotada, coice, essas paradas, né? Sim. Mas é incrível. E fora que fazer coleta deles é uma maravilha, Mas né? você sabe que eu falo isso quando eu começo a dar aula, que dar aula de equinos é fácil. Porque as pessoas podem até ter medo, podem não ter contato, mas ninguém acha cavalo feio. Não tem como. Não tem Todo mundo se encanta Não tem com como. cavalo. Não Então, tem como. a hora que eu tô dando aula e eu coloco um vídeo de um cavalo, eu coloco uma Cavalo é um foto ser de um majestoso, cavalo. não tem Ele não tem Então, como. aí não tem como. A pessoa fala, cara, que lindo. Sim, Né? Então, sim. é apaixonante falar sobre eles cavalo. são incríveis, de verdade, eles É. são incríveis. Aí eu tenho até uma foto que eu tenho beijando ele aqui. O Vinícius na faculdade, que fofinho. Esse daí tava no meu... É você? Ele tinha cabelo também. Aqui agora cresceu bastante. Lá é Elvis Presley, Ele tava topetão. muito novinho. A gente fez o parto desse potrinho. É o tempo, né? É o tempo. Porque no início da minha carreira eu comecei a me dedicar à reprodução equina. Então eu trabalhei bastante nessa área. E aí a gente pegou e fez o parto desse potrinho. Que legal. Olha, o Vinícius tava com o quê? 19, 18, 20? Não, Feliz pra 23, caramba. que foi quando eu me formei. Foi quando você se Sorrisão, formou. né? Um novinho de tudo, mal sabia. Aí, ó, todo novinho, ó. Ó, todo ó o cabelo. trabalhado. Aí já é o Dan. Olha lá. Aí, Fazendo ó, palpação retal. ensinando. Olha lá Aí, o ó. Vinícius. Ó, Olha a cara dele, todo feliz. Mudou até a vestimenta, era vestimenta de cowboy. Era Era todo menino- cowboyzinho. Eu- que eu- quando eu eu conheci falei ele já era pra de você. pequenos. Eu não sei se era trabalhava menino mais. Yellowstone ou se era mundo de Marlboro. Porque, o que acontece, ó? Aí eu tô pegando e tô vendo porque foi feita transferência de embrião nessa égua. Confirmado. E aí eu tava confirmando e beleza. Pegou bonitinho. Só que é que nem você pegou e falou. Depois que você pega... É que nem, por exemplo, eu peguei e saí lá dos VT que eu fiz estágio com um veterinário bem conhecido aqui, né? Que era o Thiago Dini. Depois eu peguei e fui pra fazer especialização na área. Depois eu comprei mais uma veterinária e depois aí fui pro mundo. Só que aquela coisa, vai deixar um cavalo de reprodução ainda, que é caro pra caramba, na mão de um meninão de 23 anos. difícil. Aí, tipo, também tem que pagar minhas contas. Aí você tem que se render as coisas, né? difícil. Ou então tinha aquela coisa lá que ou eu ficava em Aras, ganhando pouco, só que eu tinha que trabalhar em Natal, Ano Novo, domingo, feriado. E aquela coisa, tinha que aceitar ser explorado também, né? Você sabe que teve uma vez no Jockey, eu tava trabalhando e aí falaram, a moça quer falar com você aqui. Sei lá, porque era comum, a gente tava na veterinária, as pessoas estavam passando lá me chamarem, né? Moço, o cavalinho número que machucou e tal, enfim, né? Tinham curiosas, pessoas, né, que estavam assistindo. E aí ela me chamou, eu tava falando, olá, tudo bem e tal, né? Boa tarde. Ela falou, viu, eu queria te agradecer porque você fez um plantão num ano novo com a minha égua. Ela foi operada de cólica, você que atendeu ela depois, deu continuidade e tal, não sei o quê. Eu fazia tanto isso, Vi, no começo, tanto, que eu não lembrava nem dela e nem da égua. E é uma realidade mesmo, porque, cara, no começo... Tem uma hora que você não lembra, e no né? começo, gente, convenhamos, né? É a hora da gente levantar a mão e de aceitar colocar tudo que é- disponível a hora que ninguém quer. Exatamente. E é assim que as portas se abrem. É sábado à noite? Vamos. Domingo à noite? Isso Vamos. aí, Feriado? Vamos. É sempre contribuir com o sim, né? Não, vamos. Sim, Não, tô aqui. E assim vai, faz parte do processo. sim. Mas que legal, cara. Mas isso te fez parar com equinos? Não, Ou- eu atendo clínica ainda. Tá. Aí, e também aquela coisa, né? No início eu não tinha dinheiro pra pegar, comprar um ultrassom, que é o olho da cara, né? Todo esse material. Também tinha que comprar lupa por conta pra pegar e ver a parte de embrião. Depois também tinha que comprar microscópio. Então eu também não Conseguir clientes. consegui Exatamente. cliente. Então como que eu Porque- ia pagar isso, sendo que eu não tinha cliente? A gente, Então, a gente chegou num ponto importante. Todo mundo fala que esse mundo dos equinos é muito fechado, né? É muito mais comum. Essa lenda é verdade. Essa lenda é verdade. É verdade esse bilhete. É muito mais fácil você ver a galera de equinos migrando para pequenos de do que pequenos uma e pra galera de grande. pequenos ir para grandes. Pelo menos, eu nunca conheço um de pequenos que foi para grandes. É muito difícil. Mas já conheço vários de grandes que veio para pequenos. Eu acho que cavalo, eu costumo falar que é um mundo à parte. Porque, linguagem, provas, o mundo do esporte do cavalo, né? E às vezes até a realidade financeira, né? Porque você Sim. pensando em atletas de alto nível, né?
Cara, são realidades que Sim, que é o que você trabalha no jockey, né? No jockey, nas hípicas, em cavalos de salto, adestramento, enfim. Então, mesmo cavalos, assim, de cada raça tem a sua nata, né? Digamos assim, Sim, né? Sim. sim. Os valores O agregados do pessoal também, tipo, esporte e tem tal. gente que é só de manga larga, marchador paulista, manga larga, Isso, marchador mas também tem mineiro, outra do valor. quarto de milha. Isso, também tem muito valor agregado. O quarto de milha também com as suas provas, que também tem muito valor. Enfim, e, inclusive é muito sazonal. Tem raças que, sei lá, vou dar um exemplo. Em 2005, 2007, quando eu ainda era aluno, o Lusitano era um negócio assim. Acho que estava no auge, No o auge. cavalo do adestramento brasileiro e tal. Depois deu uma caída. Hoje a gente tem muita venda de manga larga, que é sempre comercial, sempre teve bem nesse sentido. O quarto de milha também é um cavalo que, nossa, É bonitão, tem, né? e tem muito poder, né, na questão de venda, mas talvez valor agregado, talvez cavalos de salto hoje e adestramento clássico, então, talvez estejam hoje no No top. top. Agora, tudo é relativo. Então, um quarto de milha que está lá em cima, o valor agregado é muito alto e assim vai. E agora, entrar nesse mundo, assim, eu comecei do nada. Né? Comecei do nada. Eu comecei sem ninguém para me ajudar. Né? Meu avô, que mexia com os animais e tinha os cavalos que eu queria montar no fim de tarde, enfim, é, é, não, não me trouxeram oportunidades, digamos assim. Uhum. Né? Ah, não, então você fala com tal pessoa e você assume o aras lá, você... Não. E eu acho que todo mundo é capaz de entrar nesse meio, né? Só que precisa se dedicar muito. E no início é pesado É mesmo. pesado. Então você tem que se apoiar em alguém, você tem que ter... Teve pessoas fantásticas que abriram as portas da vida para mim, da vida profissional, né? Sim. Doutor José Rebouças, que hoje, né, trabalha no Lusitano, doutora Santina, né, o doutor João Requimair. Então, assim, foram pessoas que abriram as portas, falaram, viu, eu te dou a chance. Mas eu tava onde eu tinha que estar, Um momento na hora certo. que eu tinha que estar, no Exato. momento certo, porque talvez tivessem ligado para outras pessoas antes de mim, porque eu não era o primeiro da fila, Uhum. mas eles não estavam ali onde eu tava. Sim. Né? Então, quando falam, não, eu vou, quem é visto é lembrado. Exatamente. Minha mãe sempre fala isso. Então, Exatamente. a gente tinha a oportunidade. E eu comecei. E eu ouvia, assim, por exemplo, quando eu fui fazer estágio, o primeiro estágio que eu fui fazer foi com reprodução. Eu nem sabia que eu não ia gostar muito dessa área. Mas fui fazer porque era um contato, uma pessoa que trabalhava no Aras e tinha oportunidade, enfim, fui. Eu fui fazer estágio com o cara, não, nossa, fabuloso. No fim, no processo inteiro, acompanhei ele 2 vezes só, no mês inteiro. Eu pedalava 7 quilômetros de bicicleta para pegar carona na caçamba de uma picape para chegar até o Aras. Ai, gente. É. Olha, o pobre, ele não tem um dia de paz, Não, né? Ele tem que ser muito Isso humilhado. quando o almoço não era bucho de bode. Nossa, o frio. Vinícius comia Nossa buchada de... Senhora Imagina do céu. Imagina, Cara, gente. um frio. Do cão. Um frio que você não via o carro na frente, eu pedalando. Aquela dúvida, falando, meu Deus, cara, vai cair meu pé. Vai cair meu cabelo aí, ó. Aí, Foi ó. isso, Foi amanhã. Foi efeito. esse Foi frio. esse efeito. E, cara, foi 2 dias só que eu fiz. E fiz feliz da vida. Lá tinha um cara que era português de Portugal mesmo, importado, que trabalhava com os cavalos e me ensinou um monte de coisa. Como montar, como fazer, como selar, sobre o comportamento. Aí ele falava pra mim, se você quer trabalhar com cavalo de esporte, você precisa aprender a montar. Só assim você vai saber o que um cavaleiro te pede. Exatamente. Voltei pra São Paulo, peguei meu dinheirinho, conversei com a mamãe e com o papai, falei, vocês me Sim. ajudam. Fui lá no Parque da Água Branca montar, a aprender a montar, porque eu sabia montar na fazenda do vô. Olhando para baixo, de qualquer jeito, porque precisava ver se os bezerros estavam bem. A função era diferente. Sim. E lá eu aprendi a montar, aprendi a linguagem. E ali começou. E aí eu fui fazendo estágios e tal, e fui até conseguir me colocar no mercado de trabalho. Mas é difícil. Claro que é. Mas todos são. Porque, veja, quem não é do mercado de trabalho de pequenos, a maioria da visão que a gente tem é assim, olha, o cara sai de pequenos e vai trabalhar no fundo de uma casa agropecuária para dar vacina no cachorro ou indicar medicamento lá na frente do balcão.
E quantos realmente não chegam nessa situação? Sim. Agora, Muitos. quantos vão ter uma clínica legal e ser referência na sua cidade? Sim. Como vocês são? São Sim. poucos. Porque é o trabalho diário, é o É tempo. formiguinha. Eu não posso falar porque eu também já fui de balcão já da agropecuária já. Mas tem seu momento. É, sim. Agora, Tudo é aprendizado. Porque, Exato, querendo ou não, eu exato. sei também o que o cliente chega na agropecuária precisando, querendo para Exato. reverter uma consulta. E a questão não é pensar nisso depreciando quem faz. Não. Nunca. Mas a questão é entender... Por eu já ter passado por isso, eu não deprecio quem faz. Isso, É. mas a questão é entender como aquilo é visto e na questão, inclusive, financeira. Sim. Sabe? De falar, ó, puta, o cara vai receber um salário baixo pra estar fazendo aquilo. Como eu falei, inclusive, no outro vídeo, né? Sim. Que meu pai mesmo criticava, falando, cara, Uhum. o pessoal da minha empresa Tá ganhando mais que você. ganha mais do que você nos trabalhos mais simples que tem, né? Agora, É isso. E aí o tempo passa, né? eu penso que essa dificuldade, ela existe para os homens e o dobro para as mulheres. Né? Pensando Sim. aqui num machismo que já está estabelecido na sociedade, mas eu tive amigas que, de relatos, elas me falaram que desistiram de ir para Por conta equinos disso. por conta disso, dessa falta de respeito, dessa coisa do tipo, eu não vou respeitar mulher nenhuma, que eu trabalho aqui há tantos anos, já sei o que tenho que fazer. E aí, principalmente se elas são mais novas, se é muito delicadinha, porque difícil. você vai ter que se impor. Então, se ela não conseguir isso, se impor para qualquer pessoa, ela já perdeu um ponto nessa situação toda. Então, eu vejo o relato das minhas amigas que queriam trabalhar com equinos e que uma delas desistiu mesmo por causa disso. Não por culpa delas, né? Não, É, não. exatamente. Não foi. Ela falou, Patrícia, eu desisti porque quando eu vi ela atendendo pequenos, eu falei, ué, o que aconteceu? Você não era dos Pocotó? Aí ela falou assim, não dá. consegui aguentar por causa do machismo em excesso que tinha no meio da galera. Eu falei, poxa vida. Paty, hoje 80%, ou quase 80%, enfim, aproximadamente 80% da veterinária é São feminina. mulheres. Uhum. Eles vão ter que nos engolir. Talvez as melhores, né, veterinárias que eu conheço de cavalo são mulheres. Pois né? é. São mulheres, né? E assim, vamos falar bem a verdade, né? Se um cavalo puxar o cabresto e eu estiver segurando, e você estiver segurando, talvez eu aguente 1 milésimo de segundo a mais que você, e que diferença no fim das contas isso Não vai faz. fazer diferença Não. nenhuma. É a Exato. técnica, né? Porque técnica não é força, sabe? Eu acho que a gente tem que entender. Eu me coloco como... eu tenho que me colocar como uma pessoa que não é capaz de sentir o que uma mulher sente, Paty, por não ser mulher. É muito difícil. Por exemplo, eu fui atender com uma estagiária e aí ela fez uma observação pra mim que eu lembro do meu sentimento naquele dia, tá? Não tô falando uma questão de julgamento, tô falando como eu senti. Eu tava indo e assim, o caminho passava por um canavial e era escuro e tal. E aí ela falou, eu nunca passaria aqui sozinha. Imagina, de jeito nenhum. Aham. E eu já tinha passado ali algumas vezes. Sozinho. E isso nunca tinha passado na minha cabeça. Porque os medos são diferentes. São. Sim. E quando você vai fazer um estágio, você, pelo menos eu, tá? Principalmente grandes, mas qualquer um. Você, quando é mulher, você tem que se preocupar onde você vai estacionar o carro, se é uma fazenda distante, que roupa você está. A gente vai quase de burca pra não ter que falar nada, fulano... Não ter amolação. Exatamente. Então, essa preocupação, o homem não tem. Vocês vestem uma calça e uma blusa, acabou. Né? Não tem medo de escutar piadinha idiota. Mas você sabe que essa questão, por exemplo, da vestimenta é algo que pra mim também sempre foi importante. Por exemplo, eu não acho certo ir atender de bermuda. Não. Então, eu já morei em Aras. Nossa, o cavalo aqui e tal cortou. Cara, eu colocava a calça jeans rapidão e saía. Porque Sim. eu acho que isso aí também tem coisas que são importantes, sabe? Cada Até coisa no seu quesito de lugar. segurança também, né? Sim. Exato, cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua hora. Sim. Né? E outra, né, sei lá, se eu for chegar pra levar minha mãe num hospital, e aí ela vai ser atendida por um médico que tá de
bermuda. Você vai gostar? Eu acho que isso não avalia a competência dele. É óbvio que não. Mas a gente se surpreende, porque a Sim. gente É vive, ser humano. infelizmente, numa Sim. comunidade que, né, e a gente julga como todo ser Sim. humano. Então, tem coisas que eu acho que a gente, como médicos, a gente precisa se portar como médicos. Exato. Ter a postura, Exato. a vestimenta para aquilo, porque é o que convém naquele momento. Sim. Eu não saio de terno e gravata da minha casa Sim. todos os dias para trabalhar. Mas quando eu vou numa formatura, eu não deixo de colocar meu terno. Sim. Você não vai de bermuda na Exato. formatura. Existe Porque uma roupa para cada ambiente. É um momento até para mostrar para os meus alunos o quanto aquilo é importante. Sim. Então eu Exato. acho que isso tem os seus momentos. Agora, Paty, quanto ao empoderamento feminino, Sim. assim, eu sei que tem coisas que só vocês podem sentir, mas falando de fora, como alguém que vê o mercado e trabalha nisso, tem porquê. Então. Eu sei que existe o preconceito, eu sei que Tem. vocês sofrem, eu sei que às vezes vocês veem preconceito em coisa que às vezes o homem é incapaz de ver e que faz errado. Eu assisti uma série que chama Homens e tal, que você vê bizarrices assim, que acontecem Foi. Não é o macho alfa, não, que você viu? É o do Pochá. Não. Você já viu Macho Alfa? não. É engraçadíssimo. Assista Veja. depois. Assista. Então, e ele fala assim, às vezes a gente passa situações onde a gente está sendo extremamente machista e não sabe. Então, assim, Exato. até aí tudo bem. Agora, a gente tem que ir contra esse machismo e essa rejeição, Exato. né, pela atuação feminina. Sim. Porque não precisa, não muda absolutamente nada. Eu tenho, por exemplo, pessoas que eu conheço que eu admiro que são mulheres e são hoje casqueadoras. Então, Que mas dentro do cavalo isso era meu. difícil. Agora, baita paradigma pra difícil. quebrar, né? É. Agora, fato que as coisas estão Mudando. mudando, né? Assim, se pensar como era Antes. na Nossa. época do meu avô, Nossa. como era na época do meu pai, como é na minha época, E a como vai ser na tendência época é dos meus daqui filhos. uns 10, 15 anos mudar mais ainda. Exato. É o que a gente tem que torcer. Mas a mulher, ela está inserida, sim, no mundo do cavalo. Sim, que bom. Isso é muito bom. Tá? Ela está. Tem veterinárias extremamente competentes, Mas veterinárias que são exemplo, veterinárias que eu admiro e quem sabe se Deus permitisse de ser um tiquinho do que são essas Mas profissionais. você concorda que elas têm que ser bruta? No sentido assim, não tô falando grossa, mas tem que ser casca grossa, não. Eu acho que depende um pouco do meio. Por exemplo, tem aras e locais que são bem raiz, né? Sim. Rusticão. É. Né? E hípicas, por exemplo, centros hípicos importantes em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros, é outro público. É. Então, eu acho que, assim, para esse tipo de pessoas, as mulheres entram com mais facilidade porque é avaliada competência, Sim. vestimenta, postura, o todo, sim, né? E aí, sim. tanto faz o sexo, um pouco importa. Agora, aonde talvez seja um pouco mais rusticão, assim, talvez mais isso raiz, seja é mais difícil. Agora, a veterinária vem mudando, né? Em 1970, se você pensasse numa... Não estou falando sobre a avaliação de nada, simplesmente dado. Eram 2 homens e uma mulher. Hoje, você tem 80% mulher. Então, não tem como a mulher não estar inserida no mundo do cavalo Sim. e serem as melhores, porque são 80%. Pra você ter ideia, quando eu fiz meu mestrado e falei um pouco sobre ensino, existem trabalhos que pedem e tentam criar uma forma de fazer com que os homens voltem para a faculdade. A nossa sala tinha uns 7 meninos só. Eu Ainda acho. era uma sala que tinha bastante. Eu dei um curso esse final de semana, 23, Eu vi foto. 23 alunos, né? 2 meninos. As mulheres estão dominando a Não, veterinária. total. E tudo bem, né? Mas, viu, é um paradigma para continuar quebrando. Sim, por A mulher favor. é capaz de tudo. Eu acho que a mulher não tem que se preocupar com a força, porque existem diferenças né, no sexo. Agora, a gente não é capaz de conter com força um cavalo. Então, não precisa se preocupar com isso. É porque a mulher pensa muito nisso, né? Não, mas a diferença de força entre um homem e o cavalo não existe. Pode ser homem, pode ser mulher. Perfeito. Não importa se é fortão, se é fraquinho. Não tem. Você não vai ganhar do cavalo. E aí, quando você coloca isso, o homem e a mulher, né? O sexo masculino e o sexo feminino, não muda
frente à força de um cavalo. Então a gente tem que tomar cuidado e usar a técnica sempre, porque inclusive é um trabalho que exige não só uma doutrinação, né, enfim, uma dedicação enorme, né, porque a gente é chamado a qualquer momento para atender, mas também é um risco, né? Sim. É um risco. Eu lembro uma vez no jockey, quando eu tava na fase da variação, assim, do tipo, vai entrar, não vai entrar e tal, e peguei uma égua chata. E eu tentava pegar a mão dela, e ela batia a mão no chão e tal. Eu falei, não, e o cara olhando, eu falei, não, eu vou pegar. Eu peguei ela, deu um puxão. Eu senti um estalo absurdo Meu Deus atrás do do céu. meu braço. Eu levei um pisão, né? horrível. Aí eu falei, caraca, Quebrei né, o braço, será? Aí Desloquei. continuei e tal, a gente trabalhava de avental, né? Quando eu tirei o avental, o meu braço inteiro, Nossa. preto, pra baixo da onde tinha feito, fibra muscular que rompeu e tal. E aí, assim, que diferença faz ser homem nesse momento? Não, Faz nesse nenhuma. momento fez nenhuma. Nenhuma. Então, eu acho que é isso que Talvez eu as teria mulheres ficado sem precisam pensar. Mas eu acho que é isso que as mulheres têm que pensar, que assim, que existe o risco, tem coisa que é mais bruta mesmo, né, pelo tamanho da espécie, mas tudo é técnica. Né? Sabe que a gente foi no zoológico dar uma visita técnica esses dias e eles estavam falando sobre reprodução de rinoceronte. Uau. Cara. O que é mais forte, um cavalo ou um rinoceronte? Exato, meu. Quantas veterinárias silvestres tem? Um monte. Exato. Então, assim, eu sei que tem que quebrar paradigma, eu sei que vocês sofrem coisas que a gente às vezes nem consegue enxergar. Sim. Mas acreditem, porque vocês são o futuro disso, o presente disso. Sim. Né? E nossa, tem veterinárias que são tão maravilhosas que não tem. E eu acho que chega um momento também que a gente tem que parar com. A gente vai ter que parar com isso, né? Com essa distinção e tal. E agora, essas pessoas são mais, né? São machistas, que são, né? Problemáticas, né? Desse mundo mais rústico do cavalo. Eles é que precisam parar de existir. Então, eu não queria falar isso, né? Mas já que você falou. A tendência mais pra frente é eles morrerem e ficar só o pessoal de agora. E esse cara, muito provavelmente, nunca vai ter uma oportunidade de crescimento real na vida, porque ele não tem o primeiro conceito, que é do respeito, cara. Exato. Sim. Exato. E ele tá preso no passado. Isso é grande Isso aí. verdade. Exatamente. É tempo Olha, pra a gente parar de falou, existir. a gente falou tão pouco e só faltam 7 minutos pra acabar. E esse negócio tá ficando. O tempo tá ficando pouco. Tem mais Pedro. imagem, Pedro? Vamos passar as outras imagens, então. Vinícius todo feliz da vida. Olha lá. Ai. A lembrança Pocotózinho. Esses são os cavalos que estavam no meu avô. Esse já na Era. faculdade? Esse daí, acho que foi num curso também, se eu não me engano, foi na ATP. Abdominocentese? A gente tava ensinando os alunos a fazer paracentese. Que legal. Abdominocentese. Top. Aqui Esse na já faculdade? na CEUNSP, na faculdade. Pra não falar que eu não fiz nada em cavalo, eu passei uma sonda. Eu tenho foto ainda, vídeo de passando a Aí, sonda. ó, tá vendo? É. E eu costumo perguntar, quem tem medo de cavalo? Eu tenho. Então vem aqui. Eu fui a primeira. Eu e o Andrew. O Andrew agora tá em raio-x. E o Andrew também se transformou depois que ele foi fazer estágio com cavalo, né? Foi. Teve um crescimento. Foi. Ele foi bonitinho. Como profissional, como pessoa, né? Foi. Pode Legal. passar. A tua turma foi uma turma bem marcante, Foi. né? Minha turma foi muito boa. Acabou? Acabou, você quer Acabou? doce? Não, tem mais. Peraí que tá travado. A tela azul. Opa. Essa já foi. Essa já foi. Já foi. Então já acabou. Então acabou. É isso aí. Topíssimo. É isso. É um veterinário de cavalo que mexe com o ensino também, né? É isso aí, muito bom. Vini, essa eu não, não tinha tem isso aí mostrado, também. ó. Olha lá, fazendo reprodução. Vinícius. Esse daí é- Ó, usava uma botininha. Da Wrangler. E a mãe dele odeia essa botina, ele tem até hoje. Você sabe que eu sou um veterinário esquisito nesse sentido, né? Você vai de tênis? Eu uso botinha também pra atender, até por conta de pensamentos tipo de molhar e tal. Tá. Mas eu não consigo. Fica o cowboy? O Yellowstone. e você sabe que teve uma vez até que eu falei uma vez na sala de aula isso. Que, cara, os meninos lá e tal, eu falei, ó, ser veterinário é tirar chapéu, é tirar fivela, é colocar avental, colocar esteto. Isso. Então, parem com essa preocupação. Que não tem que pensar, o cowboy chegou... Não, chegou um médico veterinário. Exatamente. A gente Postura. A gente tem que ter essa postura aí. Claro, é a vestimenta da pessoa, é o jeito que... Tá tudo certo. Mas o mundo médico veterinário não... A gente vê isso muito no primeiro ano, né? O pessoal com aquelas botonas até o joelho, com aquele cinto
de Fivelona. De rodeio fivelona, mesmo. de rodeio, chegando de caminhonete. Mascando fumo e cuspindo na lata Nossa de coca. Senhora do céu. Alô, Rodrigo? Aí o amiguinho acha que era coca mesmo, erra e toma. Deus amado. Vamos agradecer os patrocinadores? Vamos agradecer. Vamos lá, então. Primeiramente, Danilo, obrigado por hoje, viu? Deus Imagina. abençoe demais. Posso só prof. um minuto falar do patrocinador de vocês da Prime? Pô, que é isso? Porque essa pizzaria, né, eu tenho sociedade com a minha esposa, né? Mas Mais um brindezinho pra obrigado. você levar. Mas ela foi assim muito valente, né? Porque ela trabalhou alguns anos na Prime, né, como consultora, enfim, Uhum. até realizar o sonho dela de montar. De montar a né? franquia. Então assim, ela faz com muito amor, né? Uma pizzaria que a dona é nutricionista e que tenta, avaliar tudo, fazer todas as coisas com muito amor e carinho. Essa é muito Ela é guerreira. muito dedicada. Então a gente já pode usar isso como merchan, que é a pizzaria com nutricionista. Com nutricionista. Então lembre-se, Ah, cliente Alamino 10% de desconto. Boa, isso aí. R$20 de desconto na primeira compra no e aplicativo. terça em dobro. Pizzaria Prime. Muito Aí. bem. Cadê as palmas? Muito bem. Vamos lá, TecBio, obrigado. Decora, porque hora você constrói, hora você reforma, mas toda hora decora. Todo mundo já decorou esse negócio, esse bordão. Special Ternários. Breeds. Desculpa, amor. Pode falar. Special Breeds da Lua, Ternários Podcast e também... Zozoca Festeira. Isso. Agropé de Paixão. Obrigado aí, Obrigado. pessoal. Eu Beijo. podia já ter aberto.